Olá, hoje eu queria comentar uma passagem de um autor chamado Tomás Tadeu da Silva. É um artigo bastante antigo, mas que me fez pensar algumas coisas interessantes a partir da leitura e da escrita, né? Onde ele vai se propor a falar um pouco sobre currículo, sobre escola, sobre ser professor, né? Ser professora. E aí eu queria trazer aqui para esse momento. E aí, em determinado ponto do artigo, ele fala mais ou menos assim: um professor que, antes de mais nada, tem horror à pedagogia da pergunta da resposta na manga. Um professor que não tem menos horror a uma pedagogia da solução do problema. Em vez disso, um professor da pedagogia do problema, que é a pedagogia do pensar. E aí um pouquinho mais para baixo. O pensamento nessa pedagogia tem pouco a ver com aquilo que já tem forma. Tem tudo a ver, por outro lado, com aquilo que, em uma zona que não é a da atualização das coisas, já determinadas e já formadas, faz saltar o impensável. O pensamento é uma fulguração, acontecimento, intensidade, diferença pura. E aí, um pouquinho mais para baixo. Na pedagogia do problema, que é a mesma coisa que a pedagogia do conceito, não é o ensinar, mas o aprender que é o correlativo do pensar. Paradoxalmente, como personagem conceitual, o professor Deleuze não está nada preocupado com o ensinar. Então, algumas coisas se fazem importantes, né? Como por exemplo essa ideia da solução do problema e do que ele chama, né, de pedagogia do problema, né? Ou seja, uma diferença entre o que seria a resposta desse problema, como que seria a ideia desse problema, né? Porque aqui, utilizando do pensamento de Deleuze, né, o problema ele não vem já formado com sua resposta, porque o problema ele não busca evidenciar como que se chega em uma resposta específica. O problema em Deleuze, e como comenta Tomás Tadeu, é aquilo que promove o pensamento, é aquilo que promove novas conexões. E por serem novas conexões, são na verdade conexões desconhecidas e não conexões das quais nós, professores ou nós, professoras, desenvolvemos questões para que o pensamento balizado por elas possa chegar à sua solução. Porque, na verdade, essa solução, nessa perspectiva de pensamento, de aula, de currículo, seria então entendida enquanto verdadeira, enquanto a única possível da qual nós poderíamos chegar, seria então uma solução transcendental, uma solução além de nós que estaria assegurada então a sua verdadeira resposta, que estaria então assegurada a sua possibilidade de existência. No pensamento deleuziano, no pensamento deleuze-guattariano, né, no pensamento imanente, essa segurança da resposta verdadeira não existe. Então, para os autores, é mais importante poder pensar, é mais importante poder criar e inventar os seus próprios caminhos em relação aos seus próprios problemas do que chegar efetivamente em problemas, do que chegar efetivamente em respostas que já estejam balizadas pelos seus problemas e que já sejam de objetivo daquele que promove a aula ou daquele que tenha pensado naquela pergunta ou naquela questão. Então, o que a gente entende? Que o problema, e aí é por isso que Tomás Tadeu fala que o professor ele tem horror a essa pedagogia da solução do problema, porque aqui o problema ele não é efetivamente um problema que nós nos deparamos, algo que nos incomoda, algo que nos tira do habitual e que nos faz pensar de outra maneira. O problema aqui ele está sempre relacionado a um ponto de interrogação. O problema do qual esse professor tem horror está sempre relacionado
a uma pergunta, está sempre relacionado a alguma coisa a se resolver, está sempre relacionado a uma resposta a se chegar. Na pedagogia do conceito, né, que o Tomás Tadeu comenta, e no pensamento deleuziano, o problema ele não está associado a uma pergunta, mas está associado a esse desencontro das conexões do pensamento, que nos fazem então poder pensar e potencializar novas percepções em relação às coisas e o pensamento. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria trazer hoje e que possamos aí levar o debate adiante. Obrigado.